tudo bem? Camila Code aqui, ou Camila Santos. Nesse vídeo eu não vou falar de nenhuma ferramenta, de nenhuma biblioteca, não vai ser tutorial de código, mas vai ser uma habilidade que tem grande importância quanto às hard skills, com a parte técnica. Eu vou falar de soft skills. Esse vídeo eu vou trazer algumas soft skills que eu acho que são muito importantes na carreira das pessoas desenvolvedoras, com base na minha carreira, que eu tenho durante esses anos, né? E que eu acho que vai te diferenciar no mercado e vai ajudar muito no seu dia a dia. Eu vou explicar a definição de alguma dessas soft skills que eu trouxe, como melhorar alguma delas, qual é a importância delas no dia a dia. Vale lembrar que eu não sou especialista no assunto de soft skills, né? Mas é um tema que eu gosto muito de estudar, então eu venho lendo bastante artigos sobre isso, eu venho fazendo cursos, eu venho lendo livros sobre isso. E eu também tenho um certo tempo de mercado, então com o tempo a gente também vai aprendendo ali algumas coisas. Então eu trouxe aqui algumas coisas que eu vim aprendendo ao longo da minha carreira, bem como que eu aprendi consumindo bastante material sobre esse tema durante alguns anos. E que eu vejo que faz muita diferença no meu dia a dia e na minha carreira, eu espero que faça diferença na vida de vocês também. Eu vou deixar na descrição um link que vai ter todos os links aqui que eu usei como referência. Não deixei de nenhuma escola, nenhum conteúdo pago para não influenciar ninguém, mas eu vou deixar principalmente de artigos que eu achei na internet, que eu achei bem bacanas, e de livros também, mas quem quiser indicação de algum curso, de alguma escola, conteúdo pago, aí também pode pedir referência para mim em alguma rede social ali, que eu passo algum que eu souber que é bom, que eu já fiz também, talvez, que eu já fiz algum sobre o tema e talvez eu nem lembro na hora que eu já fiz. Antes da gente continuar o conteúdo, né, começar o conteúdo, já deixa o seu like para ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Se inscreve no canal para você ficar por dentro de todos os conteúdos que vão vir e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo quando sair. Então, bora começar a falar dessas soft skills. Bom, primeiramente, antes da gente entrar nas soft skills, vamos falar o que são as soft skills. As soft skills, elas podem ser definidas como um conjunto de habilidades e competências relacionadas ao comportamento humano. Elas trazem benefícios para a nossa vida profissional e pessoal e também ajudam a melhorar nosso relacionamento e desempenho também dentro do nosso trabalho. Então, a primeira soft skill que eu vou falar aqui é a comunicação assertiva. A comunicação assertiva, ela consiste na capacidade de se comunicar adequadamente e de forma clara em diferentes situações, sem gerar conflitos, sem ruídos de comunicação. Então, é você conseguir passar a sua mensagem, ser bem entendido e também conseguir compreender bem o que as outras pessoas estão falando, sem criar um conflito e sem criar o famoso telefone sem fio da informação e se perdendo ali no meio. Então, é basicamente isso que significa comunicação assertiva. Como que a gente pode ter uma comunicação mais assertiva no ambiente de trabalho? Então, você pode conhecer bem o tema que você está falando, né? Conhecer bem sobre o assunto para ter um repertório maior de informações, para passar essa informação para frente. Respeitar o momento de cada um falar, então também ter uma escuta ativa, né? Você escutar bem o que a pessoa fala, você compreender bem a mensagem que a outra pessoa está te falando, né? Que afinal a comunicação não é um monólogo, né? Não é só uma pessoa falando, são uma via de duas vias, né? Então é quem fala e quem está escutando. Tem empatia e respeito, né? Muito importante. E busque se preparar, principalmente se for questão de ir para uma reunião falar de algum assunto, busque se preparar com antecedência sobre o assunto e pensar em qual palavra usar e ver se essa palavra não vai gerar alguma ambiguidade, não vai gerar algum entendimento errado da mensagem que você quer passar. E aí uma coisa muito importante é saber diferenciar que quando a gente fala de comunicação assertiva, é diferente de comunicação agressiva. Comunicação agressiva, ela é composta de uma postura mais ameaçadora, um ar de enfrentamento, um tom de voz um pouco mais alterado e gestos muito enfáticos para tentar passar uma mensagem, gestos meio estressados assim. Mas também se comunicar assertivamente não é para você ser uma comunicação totalmente passiva, que sempre concorda com tudo, fala extremamente baixo e não usa nenhum gesto. Então, a comunicação assertiva, ela vai misturar os pontos positivos da agressiva e da passiva para você conseguir passar a mensagem e receber a mensagem de forma assertiva e sem erros e sem ambiguidade no entendimento. Então, vai ser você usar um tom de voz adequado, nem alto, nem muito baixo, que não dê para a pessoa não ouvir. Você não ficar fazendo tantos gestos, que às vezes a pessoa entende que isso você está sendo meio agressivo.
E também você saber expor seu ponto de vista e ouvir o ponto de vista da outra pessoa, não sempre concordar, mas também não só o seu que vai importar. A gente vai ter outra skill que eu vou falar disso mais pra frente. Para saber mais sobre comunicação assertiva, tem alguns links, um link que vai levar para outros links aqui na descrição, que eu usei como fonte. Também tem a referência de um livro também que fala mais sobre esse assunto, para vocês se aprofundarem nessa parte de comunicação. E é claro que entra também a parte de oratória e habilidade de comunicação no geral. Mas a comunicação assertiva é muito você se comunicar de maneira clara em diferentes situações e também saber receber a mensagem de maneira clara. Agora vamos para a próxima soft skill. A soft skill, ela também entra ali no pacotinho comunicação, que é a famosa comunicação não violenta. Ela é um conceito bem amplo, então eu vou trazer mais a definição ali dela e como você pratica ela, porque dá para se aprofundar muito nesse tema. Então, o que é a comunicação não violenta e como você pode melhorar essa skill de comunicação não violenta? A comunicação não violenta é uma abordagem que visa a resolução e gestão de conflitos através de diversas práticas de comunicação baseadas na compaixão e na empatia. E como você pode melhorar essa skill? Praticar empatia sempre. Acho que grande parte das soft skills, se a pessoa tiver mais empatia e autoconhecimento, já vai ajudar bastante. Saiba contornar um não, então não surte quando alguém não faça o que você quer ou não aceite seu argumento, né? Saiba ali ser resiliente, vai ter essa skill mais pra frente. Não fique repetindo o mesmo argumento sem complementar informações. Se você quer realmente expor o seu ponto de vista, não adianta você se alterar ali na discussão sem trazer mais dados e mais argumentos. Então tente complementar ali o que você está falando, que talvez a pessoa que está ali na negociação, no conflito, pode mudar de ideia só de você expor a sua ideia de um jeito diferente. Faça pedidos, não exigências também, que tem a diferença entre você pedir e estar exigindo algo. E tente resolver o conflito quando a discussão você vê que está se prolongando muito, né? Então, quando, por exemplo, você está na negociação e essa negociação acabou ficando um pouco tensa, virou um conflito já. Então, talvez se você se comunicar de forma não violenta, você consiga contornar tudo isso para não gerar um conflito maior ainda, um estresse maior ainda, um desentendimento maior ainda e não uma tensão ali grande entre as partes envolvidas. Novamente, é um tema bem amplo, essa comunicação não violenta. Vou deixar dois links para vocês se aprofundarem com os artigos sobre isso. Na verdade, um link. E 2 livros também para vocês aprenderem mais sobre comunicação não violenta. O primeiro livro eu já li ele inclusive fala muito bem sobre o tema. E o segundo, se eu não me engano, ele é da mesma autora. E aí ele se aprofunda um pouquinho mais no tema de comunicação não violenta. Esse daí eu também não li ainda, mas é uma grande referência sobre o tema. Terceira soft skill, a resolução de problemas. Problemas é diferente de conflito aqui, tá? Então, a resolução de problemas, ela consiste em achar a causa de um problema e saber a solução eficaz para esse problema. Essa parte de resolver problemas, ela tá ligada diretamente com a inteligência emocional, que a gente vai falar mais pra frente. Porque às vezes a gente, quando tem um problema, a gente trava. Então, a gente não pode travar ou ter algum problema, tipo, aparecer um bug ali no meu código, trazendo mais o nosso contexto de pessoa desenvolvedora, ou você travou na sua task. Então, ela tá ligada ali com a inteligência emocional, né, de você saber ali lidar com aquele problema que tá acontecendo, com aquela dificuldade que você tá tendo. Com a criatividade, né, que querendo ou não, a gente precisa ser criativa às vezes para pensar na solução de um problema. E também com a resolução de conflitos ali, que dependendo do problema é um conflito entre você e outra parte, ou entre duas partes você está mediando, né? Então, como que a gente pode melhorar essa skill? Pensando ali muito na questão de um problema de código, você saber pesquisar o erro talvez vai te ajudar ali a fazer essa resolução, essa gestão do problema. Então, você saber procurar a resposta sabendo exatamente qual que é o problema que você está tendo vai te ajudar nisso. Pratique resolução de problemas, então trazendo novamente para o contexto de pessoa desenvolvedora, né? Eu falo muito de ter projetinhos pessoais, que às vezes no projetinho pessoal a gente acaba pegando problemas um pouco mais parecidos com o mundo real do mercado de trabalho. Que às vezes você só fazendo um curso, só seguindo ali o passo a passo perfeitinho que a pessoa instrutora ensina, você não vai cair nesse problema, você não vai ter que ficar revirando páginas e páginas do Google para achar essa resposta. Então pratique resolver esse problema. Aí, saindo um pouquinho ali do contexto pessoa desenvolvedora, né?
seja outro tipo de problema, um problema que não necessariamente se resolve achando a resposta no Stack Overflow ou em outro fórum, tente organizar as suas ideias. Então, tente organizar o que você já tem, qual que é o problema e quais são as possíveis opções para você resolver esse problema. E aí, outra coisa muito importante, trabalhe bem em equipe. Então, peça ajuda de outras pessoas se for possível, que várias cabeças pensando em como resolver o mesmo problema com certeza vão pensar melhor que só uma. E aí, se for uma equipe e essa equipe está tendo um conflito ali, já entra a parte de gerenciamento de conflitos e negociação também para resolver esse problema. Então, o trabalho em equipe também é uma soft skill muito importante, mas eu nem quis trazer ela aqui porque já é uma bastante conhecida, bastante falada, né, de trabalho em equipe. Mas você saber contar com a opinião da equipe, pedir ajuda da sua equipe, saber unir todo mundo para resolver um problema também é uma etapa, digamos assim, de você saber usar a resolução de problemas. Bom, essa skill também é muito ampla, assim, tem várias formas de você aprender a resolver os problemas, tanto focando só na parte de código, quanto se esse problema for um conflito mesmo, né, uma negociação. Eu vou deixar 2 links aqui no link que vai direcionar para outros links, para você também se aprofundar mais nesse tema de resolução de problemas. E agora vamos para a quarta soft skill. Bom, a quarta soft skill que eu trouxe aqui é a negociação, que eu acabei falando dela ali, inclusa dentro de outras. A negociação, ela é um processo no qual 2 ou mais partes buscam um acordo para determinar o que cada um precisa fazer e o que cada um vai ganhar com tal coisa. Geralmente as negociações é um ganha-ganha, né? Então, as 2 partes têm que saírem beneficiadas ou têm que chegar em um acordo que seja bom para os 2. Bom, as negociações, né, elas passam pelas etapas de preparação. Então, é você se preparar para a negociação, você conhecer bem a outra parte, você saber o que a outra parte quer, você saber o que a sua parte quer, ou a parte que você está representando. Depois da parte de preparação, a gente vai para a parte de troca de informações, que é quando ambas as partes vão colocar os seus motivos, os seus pontos, para que determinada coisa aconteça ou não, para que determinado prazo precise ser seguido, no caso da negociação de vamos colocar 60 pontos na sprint ou não vamos colocar 60 pontos na sprint. Então, só a parte que cada parte ali envolvida vai colocar os seus pontos, os seus motivos, suas necessidades. Depois dessa parte de troca de informações, a gente entra na parte de formulação de opções, que é onde se começam a surgir opções que sejam vantajosas para ambas as partes, ou às vezes, infelizmente, só vai ser vantajoso para uma. Mas acontece, né? Mas aí ambas as partes vão tentar chegar ali na parte que seja mais possível que todas sejam beneficiadas, que nenhuma parte seja tão prejudicada, que ninguém saia tão sobrecarregado, dependendo do que está sendo negociado. Depois dessa formulação de opções, né, de ter essas opções disponíveis, é escolhida a opção que vai ser seguida, né? E aí a gente tem o fechamento de compromisso, né? Que dependendo da negociação não seria tipo um documento oficial escrito, mas seria só um tipo, 60 pontos na sprint é muito, vamos colocar 50 e aí a gente coloca os produtos que vão gerar mais valor para o cliente, por exemplo. E aí fecharia o compromisso de vamos parar em 50 pontos e vamos priorizar determinadas tarefas ali, trazendo para o contexto mais de pessoas desenvolvedoras. Sempre vou tentar puxar muito para esse lado mais de problemas que a gente vai ter na nossa carreira de tecnologia, né? Então, esse seria o fechamento de compromisso. Como fazer boas negociações, né? Então, algumas dicas que me ajudam e que eu acho que podem ajudar vocês. Tente obter o máximo de informações possíveis sobre a outra parte envolvida na negociação. Então, conheça bem a outra parte, o que ela quer e quais são provavelmente os pontos que ela vai trazer. Preste atenção nos argumentos da outra parte. Então, entraria a comunicação assertiva também. Então, às vezes a outra parte está trazendo algo que talvez vai beneficiar você também, só que você está ali tão fixa ali na sua ideia, no seu argumento, que você nem presta atenção no argumento da outra pessoa, né, da outra parte. Então, preste atenção também no que a outra parte vai fazer e seja flexível. Nem sempre seu argumento, a sua opção vai ser escolhida ou não vai ser escolhida totalmente, né? Vai ser aquele parcialmente que 2 partes saiam ganhando, digamos assim. Então, seja flexível. Novamente, é um tema extremamente amplo, tem várias técnicas de negociação, tem vários materiais sobre isso. Eu vou deixar 3 links de alguns artigos que eu achei sobre o tema e acho que são 4 livros sobre o assunto
Que aí tem um que também entra ali na parte de gatilhos mentais, a parte de comunicação também, que entra um pouquinho ali de negociação junto, né? Então tem 4 livros e 3 artigos que falam um pouquinho mais sobre essa parte de negociação, a habilidade de se preparar para negociações também. Então agora vamos para a quinta soft skill. Bom, a quinta soft skill que eu vou trazer aqui é a resolução de conflitos. Primeiramente, o que é um conflito? Um conflito ele pode ser definido como um choque, um impacto entre forças opostas. Então, são 2 ideias totalmente diferentes, 2 objetivos totalmente diferentes que estão sendo opostos em algum momento e eles estão se combatendo, digamos ali, para o que vai ser feito, digamos assim. Então, às vezes, o conflito ele nasce de uma negociação que não teve um bom resultado e virou um conflito. É uma das origens, mas claro que tem outras. E o que é essa skill, né? O que pode ser considerado que você tenha skill de resolução de conflitos, né? Você ter skill de resolução de conflitos é quando você consegue lidar bem, caso você não possa fazer nada para ele acabar, você lida bem com o conflito que está acontecendo. Como você pode resolver também esse conflito, você consegue ter uma ação para resolver aquele conflito. Ou como você media, né? Como você age como pessoa mediadora ali daquele conflito que está acontecendo, você tenta entender ali ambas as partes, tipo negociação, para ver qual que é a parte que tem mais razão, qual a parte que compensa mais para a empresa, trazendo para a parte corporativa, qual parte ali que faz mais sentido você seguir ali no conflito e qual parte que você vai jogar para ser atendida. E o que pode causar um conflito além da negociação, né? Mudanças excessivas de planejamento, então você começa a fazer algo, muda de ideia, começa a fazer outro, é uma coisa que, além de desmotivar, né, às vezes também causa conflitos. Conflito de interesses, né, então, entre ali os exemplinhos que eu falei da negociação, né, tipo, não, vamos fazer produto A, vamos fazer produto B, e aí, às vezes, cada um fica não sabendo qual ordem seguir, qual orientação seguir. Pressão excessiva, então, por exemplo, se for um lugar que tem muita pressão para você entregar rápido e a informação não é passada direito e acaba gerando retrabalhos também, pode gerar um conflito. E o famoso telefone sem fio, né, que é, por exemplo, a informação foi passando de pessoa em pessoa, não foi documentada, digo, em papel, né, ou numa ferramenta virtual, claro. E essa informação acabou se perdendo e aí acabou gerando entendimento errado. Isso pode também acabar gerando um conflito, também é uma fonte bem comum. E como que a gente pode gerenciar e lidar melhor com esses conflitos, né? Então, entenda bem o que está acontecendo, quais são os pontos antes de tomar alguma posição, bem parecida com a negociação. Empatia, como sempre, empatia. E se você tiver muito como pessoa mediadora, não necessariamente uma das partes ali no conflito, né? Entenda as necessidades de ambos os lados e qual a necessidade e urgência de cada uma delas. E pense em soluções que possam, na medida do possível, favorecer ambos os lados. E aí, novamente, é um tema extremamente amplo, vou deixar um link e um link de um livro também que eu achei bem bacana sobre o tema, ainda não li, mas sempre ele é recomendado ali nessa parte de resolução de conflitos. Agora vamos para a sexta soft skill, que é relacionamento interpessoal. O que é o relacionamento interpessoal? Relacionamento interpessoal, ele consiste no relacionamento entre pessoas que estão no mesmo ambiente com os mesmos objetivos, tipo o mercado de trabalho ali na sua empresa, né? Através do relacionamento interpessoal conseguimos ter maior produtividade, né? E a gente também tem um gerenciamento de problemas maior e melhora o nosso clima organizacional, porque a gente tem um bom relacionamento com as pessoas que estamos ali, né? Como que a gente pode melhorar essa skill de relacionamento interpessoal? Tem uma escuta ativa, né? Então volta ali lá na comunicação assertiva, se eu não me engano que eu falei isso, de você saber ouvir a outra pessoa, não ficar só um monólogo, só você falando e não prestando atenção na outra parte. Então tem uma escuta ativa, contribua com outras coisas a partir do que você ouviu da outra pessoa também. Respeito e empatia sempre, né? Sempre empatia e respeito entra. Esteja aberta a críticas e feedbacks, né? Então, saiba receber críticas construtivas e feedbacks também. A gente vai falar de feedback ali mais pra frente, que é outra skill também muito importante. Pense na equipe, não somente em você, e também pense no que vai ser melhor para a empresa e não só pro seu objetivo pessoal ali naquele momento, talvez. Ou não faça uma escolha por puro capricho mesmo. Comunicação não violenta sempre, ela sempre vai te ajudar na hora de você ter um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor. E se comunica de forma assertiva, então uma coisa bacana das soft skills
é que elas sempre se interligam, né? Então vê que uma entra na outra ali, né? Então elas sempre são um pacote ali de habilidades comportamentais, né? Como sempre, um tema extremamente grande, mas deixei 3 artigos e também um livro no link que vai jogar para outros links para vocês se aprofundarem mais sobre o tema também. Agora vamos para a 7ª soft skill. A nossa 7ª soft skill é a resiliência. O que é a resiliência? Ela se trata da capacidade de lidar com problemas, conflitos e coisas que nos fizeram mal, digamos assim, depois que eles já aconteceram, né? Coisas que talvez não foram tão bacanas ali que aconteceram no seu dia de trabalho. Então a gente pode dizer que pessoas resilientes, elas conseguem se recuperar facilmente após algum problema ou um grande conflito, conseguindo enxergar pontos de ação e pontos positivos às vezes após esse problema. Então, como que a gente pode melhorar a nossa resiliência? Autoconhecimento, né? A terapia também ajuda um pouco, além de estudar mais sobre o tema, claro. Então, conheça seus pontos fortes, seus pontos e suas vulnerabilidades, né? Não vamos falar de pontos fracos. Empatia, como sempre. Inteligência emocional, que a gente vai falar dela, é a próxima soft skill. E aprenda com os problemas. Se for algo tipo um problema de código que aconteceu e você ficou mal porque, sei lá, criou um bug, chegou um bug em produção, por exemplo, e aí você ficou muito mal com esse problema porque é uma coisa ruim, né? E você vê que pode ter a chance de acontecer de novo, né? Cria uma base de conhecimento, né, pra prevenir que isso não aconteça de novo, então já prevê um ponto de ação a partir desse problema que aconteceu. Como sempre, um tema bastante amplo, vou deixar 2 artigos e um livro também que fala mais sobre a parte de resiliência. Agora vamos para a nossa 8ª soft skill, que é a inteligência emocional, né? Então, o que é essa tal de inteligência emocional? A gente pode definir inteligência emocional como a capacidade que os indivíduos têm de identificar os seus sentimentos e dos outros, bem como lidar com os seus sentimentos e dos outros, gerir as suas emoções e também saber gerir as emoções dos outros. Então, é tipo, igual a comunicação, né? Uma coisa de 2 vias, 2 sentidos, né? Então, tipo, é você saber controlar suas emoções, saber compreender a emoção dos outros também. Empatia, como sempre, né? Então, ela se baseia em alguns pilares, né? É um assunto muito amplo, como sempre, então, bem resumido. Autoconhecimento, né? Então, você conhecer bem as suas emoções, as suas vulnerabilidades, o que pode te gerar algum problema, conhecer seus pontos fortes também. Autocontrole, então, saber gerir as suas emoções para não ser uma pessoa extremamente explosiva e também não ser uma pessoa sem emoção, digamos assim, né? Empatia, como sempre. Motivação, então, o que está te motivando ali naquele momento, naquela situação, para você ter aquela emoção. E as suas habilidades sociocomportamentais, habilidades sociais, que é a maneira ali que você está lidando com a emoção dos outros também, não simplesmente gerindo as suas emoções, né? Então, como que a gente pode melhorar isso, né? Se autoavaliando, autoconhecimento, como sempre. E também, né, terapia ajuda também nessa parte de autoconhecimento, às vezes. Gerindo as suas emoções, sabendo receber as emoções dos outros também, saber lidar com as emoções dos outros e empatia, como sempre. Tema extremamente amplo também, vou deixar um link, 2 livros sobre inteligência emocional que são bem bacanas. Ainda não li esses 2 livros, está na minha lista há algum tempinho já, mas são referências assim as maiores sobre o tema de inteligência emocional. E aí a nossa última soft skill desse vídeo. Antes de ir para a última soft skill, se você ainda não fez isso, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos para a última soft skill. A última soft skill é a habilidade de dar e receber feedbacks. Primeiramente, se você não está familiarizada com esse termo, ou familiarizado, o que é o feedback? O feedback ele é uma ferramenta de comunicação muito utilizada principalmente por empresas para fazer avaliações do seu desempenho e expor opiniões sobre pessoas, empresas, equipes e colaboradores. A gente tem 2 tipos de feedbacks, tem mais tipos, mas eu vou trazer só 2, que são os principais, que é o feedback positivo e o feedback negativo. O que é o feedback positivo? O feedback positivo ele é uma forma de reforçar um comportamento que alguém teve, no caso você está dando um feedback, para que ele se repita, foi uma coisa legal que você fez nessa sprint, então continue fazendo isso. Então, por meio do feedback positivo, a gente dá elogios, a gente ressalta ações e desempenhos que tiveram um resultado positivo daquela pessoa naquele ciclo de feedback, chamamos assim, né? E aí, tem que pensar muito em como que a pessoa vai receber esse feedback, então também tem que treinar a habilidade de receber feedbacks, né?
Então, se você é que está sendo a pessoa recebendo feedback, receber um elogio, um feedback positivo, né? Tem que saber receber bem esse feedback, não ficar tipo se diminuindo, mas eu nem sou tudo isso, nem também deixar eu receber um elogio e deixar isso subir a cabeça, digamos assim, né? Você ficar se achando depois de um feedback positivo, né? Mas é saber que aquela ação que você fez foi reconhecida e é uma coisa para ser mantida. E o que é o feedback negativo, né? O feedback negativo, ele geralmente é um feedback corretivo, digamos assim, que é você falando, você teve tal ação nessa sprint que eu não achei tão bacana, você poderia ter tomado outra decisão. Então, junto ao feedback negativo, é bacana se você puder passar um ponto de ação também, né? Pra tipo, eu não gostei disso, você poderia fazer tal coisa. Então, dá um caminho ali pra pessoa melhorar, se você for a pessoa que tá dando feedback também. E se você é a pessoa que está recebendo o feedback negativo, né, corretivo, aceite numa boa, né, esteja aberta a críticas e a feedbacks corretivos, porque os feedbacks ajudam muito na nossa carreira, a gente ter mais direcionamento, saber lidar melhor com as coisas. E o feedback, assim como quase todas as habilidades, né, ambas as partes têm que serem boas, digamos assim, não pensei na palavra melhor no momento, ambas as partes têm que ser boas nessas skills, então tanto quem está dando feedback tem que saber dar o feedback da forma correta, tanto positivo quanto negativo, quanto quem está recebendo tem que saber fazer isso. Então, principalmente conforme a gente vai crescendo na carreira, às vezes chega um momento que a gente tem que dar feedback para o nosso time, né? Eu já faço isso há algum tempinho, desde que eu comecei a atuar como tech lead. Então, tem que saber um pouquinho mais dessa parte de gestão de pessoas, a parte ali de mentoria, de como orientar a pessoa ali na sua reunião de feedback, no seu one-on-one, ou outro nome que as pessoas dão para isso. Então, como sempre, feedback é um tema muito amplo. Eu vou deixar dois links de 2 blogs e também 2 livros, que é um sobre a arte da feedback e outro que é bem focado para a parte de tech, que é esse daqui, eu não sei se está focando, que é a arte da gestão, que ele fala muito dessa parte de liderança de times de tecnologias e gestão de times de tecnologia, que eu comecei a ler ele há um tempinho também. Quando eu terminar ele, eu posso fazer uma review aqui no canal, se vocês quiserem. Bom, e essa foi a última soft skill que eu tinha para trazer nesse vídeo. Vale lembrar que as soft skills, elas não são tipo, vou fazer um curso ali, faça um projeto e tá pronto, né? Elas são algo que a gente vai treinando ao longo da vida. Eu não tenho todas as soft skills desenvolvidas, provavelmente ninguém tem. Mas eu vou desenvolvendo ao longo do tempo, eu sinto que só de eu começar a estudar sobre esse tema, elas já foram melhorando, só de eu ter essa consciência de o que eu faço para melhorar cada uma delas, eu já fui melhorando bastante também. Então é um tema que não se cobrem tanto, né, de tipo, nossa, eu vou ser uma pessoa mais com a comunicação não violenta do dia pra noite, que é uma coisa que a gente vai aprendendo ali com o autoconhecimento, com os feedbacks que a gente recebe. Então você vai melhorando ao longo da vida isso, e é um tema que sempre tem coisa nova, vale a pena estudar também. Então é um processo constante de autoconhecimento, autoavaliações, receber feedbacks e aprender também. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês a aprender mais sobre soft skills e vocês também queiram aprender mais sobre esse tema, que é um tema que eu também gosto muito. Lembrando que as referências que eu usei para esse vídeo, com certeza eu esqueci de alguma, porque é um tema que eu venho estudando há algum tempo, então algum curso provavelmente eu esqueci de colocar. E as indicações de conteúdos que eu fui falando, livros e artigos que falam mais sobre os temas, eu deixei aqui na descrição, aí vai ter tipo um list do GitHub com todas as referências. Nem todos os livros que estão aqui eu já li, vale lembrar isso, eu li alguns só. Estão na minha lista, grande parte deles, mas são livros que sempre são recomendados quando se fala de soft skills e como melhorar elas. Então eu sei que são bons livros, vocês podem ver a avaliação deles também em outros sites. Comenta aqui se você gostou do vídeo, né? Se você quiser mais conteúdo sobre essa parte de soft skills, sobre essa parte mais de habilidades comportamentais, não só tutoriais também, que aí quem sabe eu posso trazer um vídeo focado em cada soft skill, trazer review dos livros que eu já li, se vocês gostarem, dependendo do feedback, aí eu trago mais conteúdo sobre esse tema. E aí eu posso criar uma playlist sobre soft skill também, mas é um tema assim que eu acho muito bacana, que faz muita diferença na nossa carreira e muitas vezes, às vezes a pessoa não cresce tão rápido ou não se dá bem com a empresa, às vezes por causa que não tem tantas soft skills desenvolvidas ou as pessoas ao redor também não têm as soft skills desenvolvidas. Então eu acho que é um tema bem bacana, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui, que eu acho que ficou um vídeo bem longo. E até a próxima. Tchau, tchau!